todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. E hoje vamos falar sobre a cama das aves. Não estou aqui para vos vender nenhum colchão, não é isso? O que é a cama das aves? Basicamente a cama das aves é o material que usamos para isolar ou forrar, como quiserem chamar, o chão das nossas estruturas, dos nossos galinheiros. E então, qual é a sua principal função para nós utilizarmos este tipo de materiais? Basicamente, nós o principal, há aqui dois grandes temas que podemos falar, mas o principal é a retenção da umidade que vai aparecer nas nossas estruturas, nos nossos galinheiros. Seja através dos seus dejetos, aqui o principal foco de contaminação de umidade, digamos assim, ou até mesmo as condições atmosféricas que nos rodeiam, que vão influenciar bastante a umidade que temos lá dentro. E então é aqui que temos que ter alguma atenção, algum cuidado na escolha dos materiais que temos, porque se essa escolha não for bem feita, tudo isto vai influenciar a nossa produção. Vamos pôr em causa os nossos crescimentos por causa da emissão de gases, porque como sabemos a emissão de gases está muito ligada ao teor de umidade existente lá no seu interior das nossas estruturas. A questão da temperatura também vai influenciar muito, porque é uma zona de muito contacto, é uma zona de muito contacto dos animais no chão, mas principalmente por causa destes dois fatores, temperatura e também a emissão de gases. Então já percebemos que aqui é muito importante esta questão da umidade, mas também há outro fator que não deixa de ser importante, que é a questão do bem-estar dos animais, a questão do conforto. Porquê? Porque nós no fim, por exemplo, podemos ter o melhor material que escolhemos, XPTO, com o poder de absorção no máximo, com uma retenção do frio para não passar para os animais, e depois é um material altamente agressivo e os animais nem querem ir para o chão, não se sentem confortáveis, ou quando estão no chão não se querem levantar para não haver desconforto, ter que se deitar outra vez, ok? São dois pontos, e um terceiro também muito importante, porque isto é que importa no fim, é garantirmos que os nossos animais tenham todas as suas capacidades para aproveitarmos a sua genética e a sua capacidade seja elevada ao máximo. Então, quais serão os melhores materiais para usarmos nas camas dos nossos animais? Já sabem, a minha resposta vai muito para o depende, e aqui é mais uma situação delas. Porquê? Porque existe algumas soluções, podemos dizer várias soluções. Eu posso falar aqui de uma ou duas que é as soluções que se usam mais aqui na minha região. Das outras não posso falar porque não trabalhamos, e por norma não posso falar do que não conheço. Tenho visto algumas coisas, se pesquisarmos aqui na net também vai aparecer várias soluções. Têm aparecido soluções novas, ok, a aparecer no mercado, mas depois ou não estão muito acessíveis ao nosso mercado, ou estão acessíveis mas estão a um preço muito grande, e então eu vou-me restringir aqui a algumas soluções que se usa aqui na minha região. Vocês podem dizer, mas isso aqui nem se usa, nem sei bem o que é que falaste. É verdade, porque na vossa região pode ser completamente diferente, por isso vai depender aqui muito de região para região. O importante aqui é percebermos alguns conceitos e alguns cuidados a ter, ok? A primeira que podemos falar, é que eu vejo mais e é que recomendo mais,
é as fitas, aparas, lascas, lá está, isto depois também é um monte de nomes que podemos dizer. A principal vantagem disto aqui é tem uma capacidade bastante elevada de absorção de umidade e é isso que nos importa, já como falámos anteriormente, e também temos aqui ele é um bom protetor da temperatura. Nós temos que pensar que independentemente das escolhas que fizermos nas nossas estruturas, nos nossos galinheiros, seja em cimento, seja em terra, mesmo que a gente consiga, e por vezes metemos os termómetros numa zona mais superior, mesmo que a temperatura ambiente esteja por exemplo, dependendo de cada animal que estamos e da sua fase que estamos a tratar, mas vamos imaginar que queremos aquilo a 20 graus, às vezes o animal contactando com o chão está a vir 5 ou 10 graus do chão e então ali uma sensação térmica totalmente diferente dos 20 graus que mostra no nosso termómetro, ok? E é isso que também a cama nos vai ajudar a fazer, o nosso ambiente está a 20 graus, estão a vir 5 ou 10 e a nossa cama vai fazer ali uma barreira protetora para impedir que esses 10, quando cheguem cá em cima, já não estejam a 10, já esteja mais próximo do nosso ambiente que temos, e isto aqui, as aparas também têm essa boa função. Pontos importantes a ter aqui em atenção quando vamos adquirir este tipo de material. Nem todo material é igual. Eu não estou a falar de material de serração, porque se nós formos de serração, não, de carpintarias, nós se formos uma carpintaria, por exemplo, de um amigo nosso que faça cozinhas, móveis, quartos, etc, etc, temos que ter muita atenção nisso. Porquê? Porque esse tipo de utilização da madeira normalmente sofre tratamentos que levam produtos que são tóxicos para os animais. Estes tratamentos é para não haver a degradação da madeira nas nossas casas ou onde nós utilizarmos. E os animais em contacto com isso vão sofrer problemas de saúde, sofrer problemas de produção e por aí fora. Então, esse tipo de situações eu não recomendo a utilização desse tipo de fitas, aparas, o que vocês quiserem chamar neste caso. Então isso é logo um ponto que nós devemos sinalizar e tentar perceber a proveniência desse tipo de materiais. Então, outra coisa muito importante é as partículas não serem em pó, não é serrim que nós estamos aqui à procura, porque esse tipo de partículas muito pequeninhas que parece farinha, não é? São prejudiciais para as vias respiratórias dos animais. Então temos que ter cuidado. Mais uma situação, se formos escolher aparas ou fitas que também tenham muito pó no meio, atenção, às vezes essas pequenas diferenças fazem €1, 2, 3 de um sítio para o outro, e às vezes pensamos que é tudo a mesma coisa, não é. Se às vezes virmos alguma coisa estranha, perguntamos, tentamos perceber a proveniência, tentamos perceber o tamanho das partículas e aí tomamos as nossas decisões. Outra situação que se usa muito aqui na minha região é a palha. Não é que eu não gosto da palha, mas por vezes não me parece uma boa solução. E não me parece porquê? Não quer dizer que a palha não seja um bom material para se usar nas camas. A questão é, há aqui muitos fatores que temos de levar em conta para quando estamos a utilizar a palha com a função de utilizar na cama, ok? Uma coisa é usarmos a palha na alimentação animal, tem um tamanho, tem uma escolha. Quando é para a situação tipo da cama, tem outros tamanhos, tem outras escolhas. E aqui nós temos que ter essa capacidade de observar e tentar perceber o que é aquela palha e se está direcionada para a nossa utilização. E aqui o que é que vai influenciar? O tipo de palha, se está seca ou não está bem seca, o tamanho da partícula é diferente, trabalhamos com uma partícula pequeninha e uma partícula extremamente grande. Então tudo isto são fatores.
que é que eu vejo aqui no terreno? O que é que eu vejo aqui mais na minha região? Normalmente a palha é feita para, quando é feita especificamente palha, porque às vezes até é seca, por exemplo na eira, meia dúzia de dias, e não está bem seca, ou seja, a capacidade de retenção de umidade daquilo vai ser muito baixa, e depois as partículas também são extremamente grandes e acaba por, em pouco tempo, há ali uma saturação muito grande, e o que era para ser benéfico acabou dali a meia dúzia de dias a ser prejudicial, porque cria um ambiente frio, muito úmido, não é trocada com a regularidade que devia ser, e então o que era para ser uma solução, dali a 2 ou 3 dias já passa a ser um problema, ok? Por isso é que eu estou a dizer que neste caso, no que eu vejo, no que eu tenho vivenciado no dia a dia, a minha opinião é esta. Na vossa região pode ser diferente, na vossa situação pode ser diferente, pode-me dizer, pá, João, mas para mim funciona, pá, ok, tudo bem, depende das situações que tu usas, não vou dizer que não funciona. Estou a dizer, o que eu vejo com mais quantidade aqui é que não é tão funcional como as fitas, ok? Mas estes são os dois mais usados. Há granulados a aparecer, há subprodutos, cascas de arroz, há muita coisa, outros países ainda outras coisas diferentes, tudo vai depender da região que estamos, da disponibilidade e também do preço que ela custa, porque, como é lógico, mais que nunca, isso vai influenciar as nossas escolhas. Outra situação que temos que pensar é qual o tamanho da cama. Dependendo do autor que nós estamos a ler, podemos ver aqui algumas variações, mas o que vejo mais é alturas entre os 10, 15 centímetros por aí. Isto porquê? Porque, primeiro, por essa camada protetora que vai realizar na nossa estrutura, no nosso galinheiro, e depois também por causa da saturação e das manutenções. E quando é que devemos fazer isso? É mais uma pergunta. Quando fazer a manutenção? Em primeiro lugar, o que é manutenção? A manutenção da cama é remexer a cama para ela potenciar ainda mais a sua capacidade de absorção. E então, quando é que vamos fazer isto? Depende. Porquê? Depende se é verão, depende se é inverno, depende se chove muito, depende se chove menos. Depende aqui de vários fatores, depende da experiência pessoal de cada um e do conhecimento do material que estamos a utilizar. O ideal é nós termos essa capacidade de, ao longo do tempo e trabalhando sempre com o mesmo material, sempre disponível, por norma temos alguma tendência a usar um material que nós consideramos bom, vamos conseguir perceber onde é que está o ponto da saturação dessa cama. Porque o que é que acontece? Vamos ver se eu tenho ainda capacidade de desenho. Vamos imaginar que aqui é a cama, é os tais 10 cm que falámos. Aqui vai entrar as fezes, não é? Vai entrar a umidade do ar, vai entrar... Possivelmente vamos imaginar que cai algumas pingas de fora, vai um babadouro, o que vocês imaginar, a umidade vai entrar. Estes 10 centímetros que nós falamos não aparecem por acaso. Eles aparecem porquê? Porque a umidade ao entrar aqui, dependendo do número de animais e da escolha do material que vamos fazer, ela vai ficar mais ou menos assim a meio, ok? Toda esta zona vai ser ocupada. E o que é que vai acontecer? Nós vamos revirar esta zona, vamos dar aqui uma volta até ao fundo, de cima a baixo, de maneira a que as partículas que estão em baixo, que estão mais secas, passem para a parte superior. E quando é que vamos fazer isto? Lá está, é quando nós percebermos que esta parte superior está a ficar cheia e vamos criar aqui uma envolvência para conseguirmos fazer aqui esta alteração. E vamos revolvendo até que não haja possibilidade de fazer mais vezes, porque depois chega a um ponto que está saturado em cima e está saturado em baixo. Por isso é que aqui há essa questão. Por exemplo, se nós tivermos
uma estrutura de 10 metros de comprimento e 5 de largura. Vamos imaginar assim, se eu tiver lá 10 galinhas, é uma coisa, se tiver 100 é outra. Por isso é que aqui não há um número mágico, não há um milagre. E depois temos de estar atento aos sinais. Se eu tiver, por exemplo, um bebedouro que está mal adaptado e ele acaba por pingar nessa zona, e eu vou ter que fazer uma reviravolta para, senão naquela zona vai estar muito ensopado. Claro que tenho que arranjar o bebedouro, não é? Isso já nem é preciso dizer, mas é preciso fazer uma manutenção localizada. E então nós temos que perceber bem que vai depender de vários fatores, não há aqui um número mágico. O ideal é a gente entrar na nossa estrutura, observar, ver como é que estão os indicadores e a partir daí tomar decisões. A única coisa que podemos ver é que normalmente quando já fizemos algumas manutenções e a cama já está a ficar muito saturada, é quando ela começa a ficar muito compactada. Nós vemos na textura dela, poderemos ver na cor dela também, mas acima de tudo ela começa a ficar muito dura também e começa-nos a dificultar algumas estruturas. Então é estes sinais que nós temos que perceber e estar atentos para tomar este tipo de decisões. E tudo isto vai depender do material que usamos e porque que usamos esse material. Ok? Relativamente às camas, era isto que eu vos queria falar. Espero que tenham gostado. Já sabem que, como sempre, podem deixar um comentário ou enviar uma mensagem. Fiquem bem e até à próxima.